Milei e o seu partido sofrem uma enorme derrota no processo eleitoral da Argentina, nas eleições provinciais de Buenos Aires. O que será que isso significa para o seu governo, hein? Será que o movimento peronista ganha força de novo na Argentina? Falar um pouquinho também sobre o Trump que alega que está mais do que pronto agora para aplicar as chamadas sanções secundárias contra a Rússia, depois que os ataques a Kiev foram realizados, inclusive contra prédios governamentais do país, enquanto nós teremos também uma importante cúpula dos BRICS, convocada pelo Brasil com a presença de Xi Jinping, Putin e, claro, Lula, que vai discutir, dentre outras coisas, uma resposta conjunta ao tarifaço do Trump. O OPEP+ se reúne e define o aumento da produção diária de barris de petróleo, mas eu diria que menor do que os outros aumentos, o que pode dar um indicativo de uma crise econômica que está por vir, principalmente no último trimestre de 2025, entender exatamente quando, e falar um pouquinho também sobre a decisão da Suprema Corte, que delibera que o governo de Israel não está fornecendo alimento suficiente para os palestinos, enquanto Trump garante que conseguiu uma negociação com Israel para um cessar-fogo, só que exige a saída do Hamas do governo. E olha, o Hamas mostrou que está disposto a abandonar sua, não diria luta armada, mas pelo menos o governo da faixa de Gaza. Será que teremos finalmente, galera, um cessar-fogo na região? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre uma ação do ICE, né, que é o Movimento de Imigração dos Estados Unidos, contra uma fábrica da Hyundai, que prendeu mais de 500 sul-coreanos e estabelece uma problemática perigosa, porque estamos falando de um país que investe pesado nos Estados Unidos. Será que as políticas do Trump estão gerando uma insegurança jurídica para o país? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a Argentina vai passar, ou já passou, né, porque foi ontem, por 2 grandes processos eleitorais em um futuro próximo, sendo que essa primeira eleição era a eleição provincial de Buenos Aires. Estamos falando da província mais populosa do país, mais ou menos ali vamos colocar 1/3 da população da Argentina está naquele território. Então, geralmente, as eleições provinciais de Buenos Aires, elas são determinantes para o comportamento que vai acontecer nas The Midterm Elections, ou as eleições de meio de mandato da Argentina, que vão renovar parte do parlamento do país. O governo Javier Milei, ele foi eleito, mas o partido era muito pequenininho, né? Então, sem nenhum tipo de apoio parlamentar. Ele teve que se escorar muito no partido do Maurício Macri, que é muito mais uma centro-direita e tal, e não exatamente no seu partido, na Libertad Avança, que poderia, se tivesse muito mais apoio, a fazer com que aquele tal do plano motosserra, o corte de gastos públicos, medidas de austeridade, fosse muito mais efetivo. Pois bem, galera, infelizmente para o Javier Milei, ele teve alguns problemas muito próximos dessas eleições, das eleições provincianas. Primeiro, a gente já discutiu aqui no nosso vídeo, que é o caso de corrupção envolvendo a sua irmã, a Karina Milei, que ela é considerada como se fosse uma espécie de número 2 do governo. Aí depois, ainda mais depois que o Milei, ele rompeu, né, com a Victoria Villarruel, que era a sua vice-presidente, e ela estaria envolvida em casos de recebimento de propina, em que 3% do preço pago para a compra de medicamentos ficaria para ela e para sua família. Além disso, acusava-se ela que ela só fazia reuniões entre empresários, o governo Javier Milei, para quem oferecesse propina. Ou seja, as reuniões de empresas que poderiam investir na Argentina não eram feitas de maneira meritocrática, ouvindo as melhores propostas, e sim quem pagasse a maior propina para o governo, né, ou para a sua irmã. Ele falou que era mentira, que os áudios eles foram distorcidos, inclusive entrou na justiça para que os áudios não fossem propagados de maneira mais enfática, o que na minha concepção dá a entender, né? Pô, se ele tá falando, não, é tudo mentira, por que ele vai esconder? Não seria melhor fazer uma espécie de apuração?
Enfim, né? É um escândalo de corrupção que mexeu muito e a oposição soube jogar com isso. A gente fala também, galera, de um comprometimento até mesmo no câmbio, uma desvalorização do peso. E ele, que se diz um presidente mais liberal, teve que fazer uma injeção, uma intervenção no câmbio do país. Estamos falando de uma Argentina que está se endividando bastante com o FMI, com o Banco Mundial, para conseguir honrar as suas propostas. E também ele teve sucessivas derrotas no Congresso recente. Até na semana passada, por exemplo, na quinta-feira, ele fez um veto em um programa que aumentava gastos públicos para as pessoas com deficiência e o Senado derrubou o veto dele. Ou seja, eu diria que ele está comprando brigas com o parlamento, que, para um presidente liberal, ele vem fazendo mais intervenções do que o que seria recomendável e principalmente o caso de corrupção. Além do que, com as suas medidas de austeridade, é fato, galera, eu já trouxe aqui para vocês, né? Os resultados macroeconômicos, eles são positivos. Quando você olha, por exemplo, a valorização do peso, o controle da inflação, o desempenho de bolsa de valores. Mas eu diria que para a população mais pobre, alguns setores mais fragilizados da sociedade, houve reclamações, a questão dos aposentados, por exemplo, que não houve o reajuste devido, né, da aposentadoria, o que compromete bastante a renda de pessoas para comprar medicamentos, ter acesso à saúde, etc. A questão é, tá, professor, e qual desses fatores que foi responsável pela queda de popularidade do governo? Não sei. Será que foi mais o caso de corrupção envolvendo a sua irmã? Mas os argentinos, eles acreditam que mesmo sofrendo agora, no futuro, essas medidas de austeridade vão recuperar a confiança dos investidores, assim como já recuperou, né, o aumento dos investimentos, da entrada de dólares. Aumentou bastante nos últimos anos, principalmente em relação aos últimos governos argentinos? Ou será que não? Ou será que eles cansaram dessas medidas de austeridade? Ou será que é de uma possível hipocrisia do Milei, que fala que não vai intervir e faz intervenção no câmbio? Ou será que é tudo junto? É muito difícil saber. Fato é, galera, que com 82% das urnas apuradas, o Força Pátria, que é um partido mais de centro-esquerda, né, vamos colocar ali mais peronista, teve 46,9% dos votos, enquanto na Liberdade, a Avança, que é o partido do Milei, teve os seus 33,8%. Poxa, para um partido governista que tem a máquina na mão, de fato é um desempenho ruim, claro, né? O próprio Milei falou que o rumo não mudará, na verdade ele vai ser redobrado. O que eles tiveram foi uma derrota, mas que isso levará a uma profunda autocrítica e que conseguiremos reagir observando, né, quais foram os erros que a gente cometeu. E é bom reagir rápido, porque as eleições de meio de mandato, elas acontecem já no mês que vem, no mês de outubro. Então o Milei vai ter trabalho, né, para conseguir recuperar a confiança. A Cristina Kirchner, por exemplo, que talvez seja a principal líder da oposição, embora esteja presa, deixando bem claro, né, prisão residencial, ela falou também, ó, banalizar o nunca mais não é de graça. Em que sentido? Né? Que ele sempre banalizou o nunca mais seria um movimento na Argentina contra a ditadura militar. A própria vice que ele colocou, que é a Victoria Villarruel, ela vem de família de militares. E não é que ela não fala que não teve ditaduras militares. Mas alega que a ditadura não foi tão sanguinária quanto se propaga na mídia. Fala, por exemplo, né, que o que eles fizeram, na verdade, foi perseguir o movimento de esquerda, que também queria instalar uma ditadura. Então, Milei, até com a nomeação da Victoria Villarruel, fala, eu diria que volta a um passado da Argentina que ele não precisava voltar, vamos deixar assim, né? Ela também fala, né, que você apontou o dedo para pessoas com deficiência, enquanto sua irmã levava 3% na questão dos medicamentos. Ou seja, perceba como foi uma coisa que manchou bastante a popularidade do Milei. E aí, pessoal, será que teremos os peronistas voltando a ser uma força política importante na Argentina e consolidando o que quase sempre acontece na América Latina? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes do Trump, que aparentemente agora cansou, hein? Professor, você já falou isso umas 300 vezes. Sim, mas pelo menos são as palavras do Trump, né? Ou dos seus assessores, dos seus secretários. A Rússia fez, como a gente trouxe ontem, o maior ataque contra Kiev desde o início dos conflitos, com mais de 800 drones, inclusive alguns deles pegando em prédio governamental, atingindo até mesmo, né, o prédio da primeira-ministra da Ucrânia, e isso nunca tinha acontecido. Claro que a Rússia fala que os objetivos foram somente militares, que eventuais ataques contra civis ou contra prédios governamentais, na verdade, é por conta da defesa aérea ucraniana e de destroços aí de equipamentos, tudo mas de fato foi um ataque que aconteceu. Isso foi amplamente criticado pela mídia internacional
e pelos principais líderes do mundo também. E aí o Trump ele foi pressionado, porque convenhamos, há 3 semanas aí atrás, ele se reuniu com o Putin no Alasca, que prometeu que ele queria estabelecer um cessar-fogo. Até agora não houve uma concordância de quando que vai ser a reunião, como que vai ser a reunião, se vai ter algum tipo de amenização dos ataques. E aí o próprio Kate Kellogg, por exemplo, que é o representante dos Estados Unidos, falou que os ataques como esse são eventos que mudam o rumo de uma história. Ele mostrou que a Rússia não quer acabar com o conflito por meios diplomáticos. E aí, quando foi perguntado, o Trump falou que sim, ele está pronto para aplicações de uma segunda rodada de sanções contra a Rússia. A questão é que essa segunda rodada, muito possivelmente, vai ser as chamadas sanções secundárias. Ou seja, você sanciona não só a Rússia, mas sanciona também os países que negociam com os russos, para que os países que negociam com a Rússia deixem de comprar da Rússia e isso acabe limitando a capacidade econômica do país. Principalmente combustíveis fósseis, né? E aí, mais uma vez, o Brasil se ferra na mão dos Estados Unidos. Em que sentido? Nós somos importantes compradores de diesel e também de fertilizantes. A China também, a Índia também. O que quer dizer que os Estados Unidos podem aplicar sanções que, segundo o governo Trump, segundo o projeto de lei que está tramitando no Senado, poderia chegar até 500%. Mas o Trump nunca falou nesse número. Ele fala no máximo em 100%, mesmo assim, convenhamos. O Brasil já tem uma taxa de 50%. Aplicar mais 100%, cara, de fato, comprometeria totalmente a relação econômica Brasil e Estados Unidos. Lembrando que o Brasil, só para alguns dados importantes, teve uma redução, claro, da sua negociação com os Estados Unidos, mas a nossa balança comercial ela melhorou. O que mostra não é que os Estados Unidos não são importantes, hein, cara? Claro que são. A gente fala de um país que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, mas que com os rumos certos da economia, nenhum parceiro é totalmente insubstituível. Essa é a ideia. Ah, entendi, o Ricardo falou que não precisa dos... Galera, quanto mais parceiro, melhor, ainda mais de uma potência econômica como os Estados Unidos. O que eu estou mostrando para vocês é que existe vida além do mercado americano, vai? Vamos colocar assim. Além disso, a gente teve também uma reunião da OPEP+. Para quem não sabe, a OPEP+, são os países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mas alguns membros parceiros, como a Rússia, por exemplo, e outros aliados, inclusive o Brasil. O Brasil que faz parte hoje da OPEP+. Esses países que são somente aliados, como a Rússia e o Brasil, eles não têm direito de voto, mas eles podem participar da reunião e também não são obrigados a seguir as recomendações da OPEP. Em que sentido, né? A Arábia Saudita, que é a grande liderança da OPEP, ela praticamente determina, ó, estamos produzindo muito petróleo. Meu Deus, o petróleo, já que tem muita produção, está ficando muito barato. Então eles vão lá e reduzem, por exemplo, a produção de barris. Ou, não, o petróleo está muito caro. Isso está desacelerando a economia mundial. Então vamos produzir mais petróleo para que, pela lei da oferta e da procura, tenha uma baixa do preço. Essa é a ideia, né? Então você consegue manipular o preço do petróleo a partir do aumento ou redução da produção. Só que, claro, existem países, além da OPEP, que também produzem. E eu diria que o aumento na produção de barris de petróleo dessa vez foi muito mais por conta disso. Por quê? O mundo, e eles fazem com base em previsões, economistas tal, prevê que o segundo semestre, principalmente o último trimestre da economia mundial, não será muito positivo. E aí, naturalmente, uma desaceleração da economia leva a uma queda da demanda por petróleo. Então, qual seria o caminho natural da OPEP? Já que vai ter uma queda da demanda, a gente produz um pouco menos para não ter uma variação muito grande de preço. A OPEP aumentou a produção em 137 mil barris por dia, o que dá um indicativo que, primeiro, né, segundo as palavras da Arábia Saudita, que outros países que não fazem parte da OPEP estavam roubando uma parcela muito grande do mercado de países importantes, como, por exemplo, a Arábia Saudita. E aí você tem o caso do Cazaquistão, por exemplo, que é uma referência, tá? A Arábia Saudita, então, aumentou a produção para recuperar uma fatia de mercado, mesmo sabendo que pode ter uma desaceleração. Penso eu que é muito mais uma tentativa de ganhar mercado e também uma confiança que sanções podem ser aplicadas à Rússia, que é um importante produtor de petróleo, e que, claro, quanto mais sancionado for, menos oferta de petróleo, naturalmente os países vão precisar exportar mais os seus combustíveis fósseis. A próxima reunião está marcada agora para o dia 5 de outubro, próxima cúpula da OPEP, para saber, né, se o plano deu certo ou se deu errado. Enquanto isso, teremos hoje às 9 horas da manhã. Nem sei, galera, se já foi enquanto eu estou gravando para vocês aqui. Lembrando que não estou, né, estou numa viagem internacional. Então não sei, né, exatamente agora você vai estar assistindo esse vídeo. Mas uma cúpula virtual dos BRICS, que foi convocada pelo Lula. E assim, galera, as delimitações elas são claras.
Embora o Brasil fale, é para fazer uma pré-reunião da COP30, para saber exatamente o que a gente vai discutir, não é o principal motivo. O principal motivo é uma resposta conjunta ao governo Trump. Os Estados Unidos vem comprando uma guerra comercial com a China, a gente sabe disso, vem se afastando da Índia, que eu diria para vocês que talvez tenha sido o principal erro dos Estados Unidos. Essa política de afastamento, de briga, de conflitos com a Índia aproximou bastante a Índia, tanto da Rússia como dos chineses. Professor, mas a Índia tem problemas com os americanos. Que era mais pelos que a China não tinha. E a China conseguiu, por meio do Xi Jinping e o Narendra Modi, fazer uma política de reaproximação, entende? Então a política belicista, a política do confronto, ela pode gerar alguns resultados efêmeros com alguns países, mas via de regra, muito mais afasta país para os seus inimigos do que aproxima, é claro, né? E essa cúpula dos BRICS vai ser justamente para tentar discutir uma resposta conjunta. Putin confirmou a sua participação, Xi Jinping também confirmou a sua participação. O Brasil, que vai liderar, está na presidência dos BRICS, lembrando que já acionou a OMC, Organização Mundial do Comércio, e também o princípio da lei de reciprocidade com a nossa Câmara do Comércio Exterior. E só falta aprovação para possivelmente, se não houver algum tipo de negociação com os Estados Unidos, adotar medidas de reciprocidade. Professor, a gente vai taxar os Estados Unidos? Duvido muito, porque isso prejudicaria muito o mercado brasileiro, aumentando o preço de produtos. Mas a gente pode produzir quebra de patentes, algumas sanções políticas, isso de fato pode acontecer. Lembrando que a relação Brasil-Estados Unidos não está nada boa, e na Assembleia da ONU cogita-se que alguns ministros, como Alexandre Padilha, possam nem entrar, apesar de fazerem parte do corpo diplomático brasileiro, e especula-se talvez que até o Lula não possa participar dessa Assembleia da ONU por sanções aplicadas pelos americanos. Além disso, galera, tivemos também a Suprema Corte de Israel, ou seja, a justiça do país, deliberando que o governo israelense não está fornecendo comida suficiente para os presos palestinos. E aí, você falou para vocês, né? Entendi, o professor está criticando o governo de Israel porque ele é antissemita. Galera, a Suprema Corte de Israel é antissemita também? Que é o que geralmente o governo de Israel tenta fazer. Qualquer tipo de crítica que você faça contra o Benjamin Netanyahu ou uma medida israelense é porque você está pregando ódio aos judeus, ou você não gosta que exista o Estado de Israel, que são coisas completamente diferentes. Se bem que o próprio Itamar Ben-Gvir falou sobre isso. O que a Suprema Corte ela está deliberando que existe fome entre os palestinos? Sabe por quê? Porque a Suprema Corte só pensa nos terror do Hamas. Para, né, galera, tá? São coisas completamente diferentes. Você pode criticar a medida sem necessariamente apoiar o outro lado, né? E dentro dessa premissa, o que a Suprema Corte deliberou? A partir de um consenso de 3 juízes. Que não existe comida suficiente e que o governo deve mudar suas políticas para que isso seja feito para os presos palestinos, até como uma forma de mostrar uma predisposição para a comunidade internacional que Israel está seguindo as legislações internacionais. Enquanto isso, o Trump fez uma publicação falando de mais uma vez, um ultimato para o Hamas, porque Israel aceitou os pré-termos de um acordo de um cessar-fogo. Olha que interessante, ele pode estar mais próximo de um cessar-fogo do que a gente acha. Esse cessar-fogo seria realizado com a libertação dos 48 reféns que ainda estão sob domínio do Hamas, e Israel cessaria suas ações na cidade de Gaza e tiraria dali as suas tropas, mesmo com o Hamas ainda estando naquelas posições. Lembrando que a cidade de Gaza é a cidade mais populosa e que tem vários civis, inclusive civis deslocados, que hoje Israel está fazendo ações mais efetivas naquela região, com a premissa de deslocamento forçado, criação de cidades humanitárias, a eliminação completa do Hamas. Professor, o Hamas vai aceitar? Aparentemente sim. O Hamas falou, palavras, tá? Que eles estão prontos para abandonar o governo em Gaza com a criação de uma espécie de comitê técnico independente formado por palestinos para administrar o território. Ou seja, o Hamas, que além de ter esse braço armado, também é uma força política, abriria a mão do seu governo para um corpo técnico especializado palestino. Cara, não sei exatamente o que seria esse corpo técnico especializado e quem seriam os representantes, porque quem garante que não podem ser, por exemplo, membros do Hamas? Ou, por exemplo, da Autoridade Nacional Palestina, que Israel também não concorda. Quem garante que vai ser técnico? Os Estados Unidos e Israel? Então, com certeza, eles vão colocar governantes que sejam muito mais pró-Israel do que pró-palestinos. Não sei se vai ser um governo legítimo palestino. Mas, enfim, isso possivelmente vai ser discutido. E falou também que devem ser fornecidas garantias de que o inimigo, ou seja, o Israel, se comprometerá pública e explicitamente com o que for acordado, para que experiências passadas não se repitam.
Ou seja, o Hamas vendo que está um pouco contra as cordas e que não tem muito mais por onde sair, porque Israel tem um poderio bélico muito maior, aparentemente aceitou abrir mão do seu governo até como forma de tentar resistir a uma possível eliminação por parte de Israel. E para finalizar, pessoal, tivemos uma ação muito importante do ICE, que é o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, contra uma fábrica da Hyundai na Geórgia. Uma mega operação, a maior feita, tá? Pelo menos durante o governo Trump, que prendeu 500 imigrantes, grande parte deles sul-coreanos. E aí, não houve maiores explicações da mídia americana por que o Serviço de Imigração fez isso. Mas quando você pega a Hyundai, por exemplo, que é uma empresa sul-coreana, falam que os 500 trabalhadores que ali estavam regularmente, estavam no processo ali de conseguir o seu visto, né? Existem os trâmites legais para que isso aconteça. E eles foram presos. A grande questão que se coloca é que, de novo, né? Como eu sempre falo, nem 8, nem 80. Existe uma política, por exemplo, isso apoiado pela população, hein? De pegar, os imigrantes ilegais, fazer uma política de deportação, deixar uma fronteira menos permeável, por exemplo, né? Houve críticas muito fortes ao Biden e à Kamala Harris pela permeabilidade da fronteira. Agora, o ICE fazer uma batida, como está sendo feito, como pelo menos a mídia colocou até agora, né? Se mudar, prometo que eu trago para vocês. Mas contra sul-coreanos. Lembrando que a Hyundai, ela investiu até agora nos Estados Unidos, desde pouco tempo atrás, 20 bilhões. E pretende investir até 2028 mais 21 bilhões em planta, gerando emprego. Os Estados Unidos não quer se reindustrializar? Cara, vai brigar com os sul-coreanos? Vai brigar com a Hyundai, que está investindo na produção industrial dos Estados Unidos? Percebe que é meu burrice? Porque isso gera uma insegurança jurídica. Vou imaginar que eu sou brasileiro, né? Mas vamos imaginar que, por exemplo, que eu vou fazer uma indústria. Eu quero fazer a Ricardo's Globo, que produz os melhores globos terrestres do mundo, e vou fazer minha planta industrial nos Estados Unidos. Será que eu faria? Por quê? Porque é uma empresa que pode abrigar brasileiros, outros... Quem garante que não vai apreender minha mão de obra? Entende? Então, assim, claro que, como eu falo, né, essas políticas exageradas do Trump, ela gera uma certa insegurança jurídica, e por mais que em curto prazo possam ter conseguido resultados positivos com países como o Japão, Coreia do Sul, pelo menos por enquanto, claro, né, União Europeia, em longo prazo gera uma falta de confiança frente aos investidores estrangeiros. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.